Oi, gente, tudo bem? Eu sou Natália Cristina, maquiadora profissional, penteadora e design de sobrancelhas, e no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês a diferença de quando eu realizava minha automaquiagem antes de ser maquiadora profissional. O Caio é um seguidor meu lá do Instagram e teve um dia que eu fiz vários stories mostrando de como eu fazia minha automaquiagem antes de ser maquiadora profissional e mostrando a diferença de algumas maquiagens atuais, eu sendo como profissional da área agora. E ele me pediu um conteúdo mostrando a diferença da minha automaquiagem quando eu não era maquiadora profissional e da minha automaquiagem hoje sendo maquiadora. Então eu vou realizar metade do meu rosto fazendo uma maquiagem de antigamente e de uma maquiagem atual. E eu vou reaplicar uma maquiagem que eu realizei em abril de 2017. Eu vou mostrar a foto aqui pra vocês na tela. Essa maquiagem eu realizei quando eu ainda não era maquiadora. Meu primeiro curso como maquiadora profissional foi na Madre, mas foi em setembro de 2017. Então nessa época eu usava a maquiagem mais como um hobby. E eu fazia a maquiagem de acordo com o que eu assistia no YouTube ou da forma que eu achava o certo, mas que não era totalmente certo. E aí eu vou mostrar a diferença aqui pra vocês verem que sim, a gente que é maquiador profissional, a gente sim tem que estudar, tem que se aprimorar. É uma profissão como qualquer outra profissão. Então eu vou fazer aqui pra vocês, espero muito que vocês gostem do conteúdo e me acompanhem por aqui. Bom, nessa época, antes de ser maquiadora profissional, eu fazia todo o meu skincare, meu passo de skincare. Mas eu não aplicava tantos produtos como eu aplico hoje, tá? Nessa época eu limpava o meu rosto, não aplicava tônico, aplicava um hidratante e um protetor solar e só, e depois já vinha com a maquiagem. Já hoje, como maquiadora profissional, eu faço vários passos de skincare, porque isso é praticamente 70% da maquiagem ou da automaquiagem pra ela ficar por mais tempo na pele, tá? Então, desse lado aqui, eu vou fazer a maquiagem como o que eu fazia antes de ser maquiadora profissional. E desse lado eu vou fazer da forma como eu automaquio hoje, tá? Então, minha pele já tá limpa. Então, desse lado eu não vou aplicar o tônico e desse lado eu vou aplicar o tônico. Então, gente, se vocês quiserem também saber um pouco mais sobre preparação de pele, eu recomendo que vocês assistam os vídeos que eu já fiz aqui, tá? Tem tanto de automaquiagem para o dia a dia, como uma maquiagem com uma maior durabilidade, tá? Vou deixar linkado aqui na tela para vocês assistirem. Vou utilizar os hidratantes da Pepantol, inclusive eu expliquei sobre eles no vídeo de maquiagem com uma maior durabilidade, tá? Lá eu expliquei sobre esses dois produtos, então se você quiser saber mais sobre eles, eu recomendo que vocês assistam o vídeo, tá? Então, desse lado eu vou aplicar só o hidratante, eu não apliquei o tônico e eu vim com o hidratante direto, tá? Então, eu vou aplicar, ó, só o hidratante. Eu aplicava em tudo, na região dos olhos, aplicava em tudo. Então, ó, eu vou vir aqui, ó, desse lado, com o meu hidratante. E desse lado aqui, eu vou aplicar os dois tipos de Bepantol, tanto o Derma quanto o Oil Free, tá? Então, desse lado, eu vou aplicar o hidratante também por todo o meu rosto. Daí, eu vou esperar secar primeiro essa pele e vou sentir pra ver se essa pele já absorveu esse hidratante, se eu não preciso aplicar mais, tá? Desse lado aqui, eu não vou fazer essa sensação, eu não vou sentir essa sensação. Nessa época, eu só aplicava hidratante e pronto, pra minha pele já tava hidratada. Ah, hoje não. Hoje eu sinto a minha pele se ela realmente tá hidratada. Então, eu espero primeiro secar, faço a sensação do toque, ver se ela tá macia. Se ela não tiver macia, eu aplico mais uma camada. E aí, na região dos olhos, que é uma região que tem uma pele mais fininha e onde tem a tendência do corretivo craquelar mais até a base, eu venho com Bepantol Derma só nessa região aqui, ó, pra deixar essa região bem hidratada, tá? Mesmo a pessoa que tem a pele oleosa, tá? Essa região aqui abaixo dos olhos é uma região que é um pouco mais ressecada. Então, é importante que você hidrate bem essa região. Só que aqui em mim, eu não vou hidratar somente abaixo dos olhos com esse hidratante mais potente, tá? Eu também gosto de hidratar bastante a minha pálpebra, coisa que eu também não fazia antigamente, tá? Eu sinto que também a sombra dela é melhor fazendo isso, os produtos. Eu também aplico um pouquinho desse hidratante aqui, ó, nos cantinhos mais secos, que é ao redor do nariz.
Eu também hidrato aqui, ó, na região do bigode chinês, porque eu já tenho 35 anos, nessa época eu era um pouco mais nova, eu não tinha tanto, hoje eu tenho um pouco mais, então eu hidrato mais essa região aqui. Eu também gosto de passar um pouco desse hidratante mais potente na região aqui do queixo, ó, que eu sinto que essa região também, em mim, às vezes é um pouco ressecada. Então, eu aplico só um pouquinho aqui. E só. Então, agora eu vou deixar essa pele absorver e volto aqui com o próximo passo. Bom, outra coisa que eu também faço hoje, que eu não fazia antigamente, era fazer uma esfoliação labial pra uma maior durabilidade do batom, tá? E também pra sair aquelas pelezinhas, às vezes, que ficam nos lábios. Então, eu vou, ó, esfoliar só desse lado. Do outro lado eu não vou fazer isso. E depois de esfoliante, eu venho hidratando. Eu venho com o Vazenol. Também falei sobre ele lá no outro vídeo. E eu vou hidratar só esse lado aqui. Tá vendo que vocês percebem que até a cor do lábio muda um pouquinho, ó? Tá vendo que esse lado tá um pouco mais opaco? E aqui tá um pouco mais brilhante? Olha a diferença que faz de quando você hidrata e esfolia os lábios. Isso é tudo numa automaquiagem, até numa maquiagem profissional, tá, gente? Porque isso adere melhor o batom fica por mais tempo, tá? E principalmente se a pessoa também usa muito batom mate, tá? Então, isso faz uma puta diferença. Então, eu vou hidratar só esse lado aqui. Ó, até nessa região aqui, ó, da olheira, tá vendo que aqui eu coloquei um hidratante bem mais potente, aqui não? Tá vendo que aqui também parece que tá um pouco mais áspera a pele? E olha como essa pele aqui, ela tá com muito mais viço, tá? Então, você já consegue aí perceber a diferença de um lado pro outro, já com a preparação de pele. Agora, eu vou vir com um primer, tá? Antes de ser maquiadora profissional, vou usar esse primer aqui da Natura Una, tá? Antes de ser maquiadora profissional, eu aplicava o primer por todo o rosto. Independente se tinha pó, se não tinha pó, eu aplicava ele por todo o rosto, tá? A diferença é que hoje eu sinto a necessidade da minha pele e vejo onde necessita de primer. Se eu vejo que necessita, eu aplico. Se eu vejo que não necessita, eu não aplico, tá? Então, desse lado, eu vou aplicar o primer por todo o meu rosto. E esse primer que eu tô usando é um primer siliconado. Então, nessa época, eu vinha com primer direto na pele, tá? Então, ó, vou aplicar ele por todo o meu rosto. Desse lado, eu vou aplicar o mesmo primer, mas eu vou aplicar somente nas regiões onde eu vejo necessidade de aplicar. E como é um primer siliconado, uma coisa que eu faço muito é esquentar ele no dorso da minha mão, tá? E isso também ajuda com que eu aplique uma quantidade certa e também vai fazer com que, quando eu aplicar a base, essa pele não acabe esfarelando, tá? Porque isso acontecia muito quando eu utilizava um primer siliconado. Então, hoje eu aplico no dorso da minha mão, esquento ela um pouquinho. Eu vou aplicar somente nos poros, que eu tenho aqui, ó, bem nessa região. E eu venho aplicando dando batidinhas, tá, gente? Lá no vídeo eu também expliquei do porquê eu faço isso, tá? Então, eu venho aplicando, ó, nessa região aqui dos poros. Tá vendo? E aqui eu aplico um pouquinho, ó, só no bigode chinês. Porque esse daqui dá efeito blur na pele. Então, além dele minimizar os polos, ele também minimiza um pouco as linhas de expressão, tá? Então, eu venho aplicando aqui, ó, e só um pouquinho aqui. Às vezes, eu também aplico um pouco nessa região dos olhos, abaixo dos olhos aqui, ó, que eu já tenho um pouco de linha. Então, eu aplico, ó, só nessa região e também venho aplicando dando batidinhas com pouca quantidade. E pronto. E uma coisa que eu faço é esperar aderir bem esse primer, tá? Então, eu espero em torno de uns 5 minutos para esse primer aderir, para eu depois vir aplicando a base. Aqui não, aqui eu vinha com a base direto, nem esperava secar. Desse lado, eu apliquei o primer com o pincel. Tá vendo que nessa região aqui dos poros ele não sumiu totalmente? Ainda dá pra sentir a percepção ainda dos poros aqui. E olha desse lado quando eu apliquei dando batidinhas. Olha a diferença que já deu de um lado pro outro. Essa região dos olhos é a mesma coisa. Como eu tenho já um pouquinho de linhas, aqui já amenizou um pouquinho. E aqui você ainda percebe um pouco que parece que ela tá ressecada e um pouco mais as linhas. No bigode chinês é a mesma coisa, aqui vocês conseguem perceber um pouquinho mais e aqui deu um disfarce óptico um pouco melhor. Então, hoje eu aplico o primer, hoje eu vejo necessidade na minha pele, eu não aplico ele em todo o rosto. Isso eu também faço em relação às clientes. Se eu vejo que a cliente não precisa de primer, eu nem aplico, gente. Eu aplico só se ela tem muitas linhas de expressão, ou muitos poros, ou realmente se tem necessidade de aplicar, tá? Então, hoje, eu analiso muito melhor a minha pele do que antigamente.
Bom, enquanto esse lado vai aderindo o primer desse lado, eu já vim aplicando a base direto, tá? Então, eu vinha com a base no dorso da minha mão, pegava uma quantidade muito grande e vinha aplicando em todo o meu rosto. E nessa época eu usava muito pincel kabuki pra isso, tá? Então, desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Desse lado eu vou pegar um pincel kabuki, que é um pincel assim, ó, que eu aplicava. Eu apliquei aqui, ó, na minha placa, tá vendo a quantidade? E aqui, nessa época, eu não espalhava essa base. Eu vinha com muito excesso no pincel. Eu vinha uma quantidade muito grande, ó, assim, ó. E já vinha aplicando na minha pele. E essa base que eu tô usando é uma base mais mate, tá vendo? Então, hoje que eu tenho 35 anos, uma base mais mate, ela acaba marcando um pouco mais a pele. Hoje eu prefiro, se for uma base mate, diluir ela ou usar também um iluminador cremoso ou líquido antes da base ou misturado na base para dar esse efeito um pouco mais viçoso, tá? Então, nessa época, como eu não fazia isso, eu usava uma pele um pouco bem mais mate nessa época. Então, ó, eu apliquei na minha mão e eu vim com o pincel kabuki, ó, e fazia assim, ó. E nessa época também, gente, eu pegava a cor da minha base, testava ali mais ou menos e falava, ah, tá bom a cor e vamos aplicar. Então, aqui vocês vão ver que eu tô aplicando a base direto. Eu não fiz questão da colorimetria, tá? Eu não fiz isso. E já tô vindo aplicando, ó. E assim, gente, pincel kabuki é horrível. Porque ele não pega em todo o rosto. Então, tem umas partes do rosto que ficam com base, com outras não. Então, hoje, pincel assim, kabuki, eu deixo de escanteio pra aplicar base. Eu não uso mais. E olha como eu tô morena. Eu estou morena. E quando eu não ficava muito morena, eu ficava muito branca. Vocês podem perceber que eu estou com o tom errado e o subtom errado. Eu estou laranja, gente, eu estou laranja. Pronto, apliquei a base aqui, vocês estão vendo que eu tô laranja, gente. No vídeo não sei se vai dar pra perceber, mas aqui, ó, ao vivo, eu estou laranja, estou com o meu subtom errado, com o tom errado, tá tudo errado, tá? E desse lado aqui, eu esperei o primer secar e agora eu vou vir com a base no tom e subtom correto, tá? Então, ó, eu fiz aqui minha alquimia, eu peguei a base, coloquei um pouquinho do branco, do azul, porque a minha pele é praticamente oliva, minha pele é muito oliva, tá? E misturei um pouquinho também com um iluminador cremoso em cima dessa base. Então, além de eu diluir ela, eu também apliquei um pouco de iluminador cremoso para dar essa base mais viço nessa base, tá? Ainda mais eu que tenho uma pele já com 35 anos, então hoje eu não uso base totalmente mate na minha pele, tá? Mas, antes de aplicar essa base, essas regiões aqui, eu até expliquei no vídeo lá sobre como eu deixo essa pele com uma maior durabilidade. Nessas regiões aqui, a minha pele é super mega oliva, lá eu expliquei por quê. E antes de aplicar essa base, eu vou vir com um corretor salmão, coral, nessas regiões aqui que são um pouco mais olivas, bem mais olivas, antes de vir aplicando essa base. Pronto, apliquei o corretor colorido e agora sim eu venho com a base, tá? E hoje, gente, eu aplico a base com um pincel muito menor do que o kabuki, tá? Primeiro que o pincel menor, você consegue dosar mais a mão, você consegue aplicar a quantidade de produto certa. E o pincel pequeno também te ajuda a pegar pequenas regiões do rosto, tá? Então, um que eu gosto muito de usar é esse aqui da Ruby Rose, tá? Que é um pincel super baratinho, mas é um pincel muito coringa. Que ele é o pincel mais cônico, tá vendo? E ele é bem menor do que o kabuki. E aí, eu venho aplicando por partes, tá? E aí, eu venho aplicando, ó, dando batidinhas. E aí, depois que eu aplico a base, eu gosto de vir aplicando, dando batidinhas com a esponja, pra dar mais aderência e absorver qualquer produto que ficou em excesso, tá? Coisa que eu também não fazia antes, tanto que desse lado aqui eu não fiz. Pronto, apliquei a base diferente de um lado do outro. Eu não sei se no vídeo vai dar pra notar, tá? Mas esse lado aqui, o subtom e tom tá totalmente errado. Esse lado aqui tá muito mais coerente, inclusive com a minha região do pescoço, tá? E daqui do colo. Outra coisa também, vocês percebem que essa região aqui abaixo dos olhos tá um tiquinho mais ressecado. Esse aqui, ó, ele aderiu muito melhor. Esse aqui, os polos estão um pouco mais evidentes, esse daqui não, tá?
Então, ó, vocês conseguem notar já a diferença de um lado pro outro, tá vendo? Hoje, praticamente, eu acerto praticamente todas as minhas bases, tá? É muito difícil encontrar uma base que fique totalmente certinha no meu tom e subtom, tá? Geralmente, eu sempre altero. E antes de vir com corretivo e tudo mais, eu vou fazer a região dos olhos, tá? Antes de ser maquiadora profissional, eu também fazia dessa forma, eu aplicava a base e já vinha fazendo os olhos, tá? Então, hoje eu vou fazer da mesma forma. Mas hoje eu, como maquiadora profissional, isso varia muito. Tem vezes que eu faço olho primeiro, tem vezes que eu faço olho depois, tem vezes que eu faço olho já com a pele com pó, tem vezes que eu não faço, então varia muito, tá? Nessa regra, eu já não tenho uma regrinha que eu sempre sigo da mesma forma, tá? Então, hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o olho igual dessa foto que eu mostrei. A gente vai fazer um olho preto, gente. Vocês vão ver a diferença. Que vai ser eu fazendo um olho preto desse lado mais profissional e desse lado quando eu não era profissional da área, tá? Então, uma coisa que eu vou fazer primeiro é acertar a questão do tom dos meus olhos aqui nessa região da pálpebra superior, tá? Antigamente, eu usava corretivo pra fazer isso. Hoje, eu utilizo já os Cloud Adjusters da Catherine Hill, tá? Então, desse lado eu vou aplicar um corretivo e desse lado eu vou aplicar o Cloud Adjuster. Então, vamos lá. Desse lado eu vou aplicar o corretivo, vou aplicar esse aqui, que é o Fit Me da Maybelline, tá? Então, eu vou vir, ó, com o pincel de esfumar. Vou aplicar aqui, ó, os meus olhos. Já do outro lado, eu vou aplicar o Cloud Adjuster, também com o pincel de esfumar. Então, ó, apliquei e eu venho tirando o excesso com uma esponjinha. Ou você pode vir retirando excesso com um pincel limpo também, tá? Bom, como eu vou fazer um olho preto e se trata de um smokey eye, nessa época eu nem sabia o que era isso, tá? Então, pra fazer um olho preto, eu sempre usava sombra escura, tá? Então, uma coisa que eu fazia era já vir com uma sombra escura antes do preto, tá? Então, eu vou usar um marrom aqui, super mega escuro. Eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou usar essa cor que tá um pouco parecida com essa da foto, que é o marrom dito da Candice Berenice, tá? Então, ó, e eu vinha com um pincel muito grande pra aplicar essa sombra, tá? E eu não era muito também de tirar excesso. Às vezes eu vinha com o pincel já com muita quantidade de sombra. Eu não retirava essa questão do excesso. Mas aqui, gente, eu não me aguento. Eu vou tirar pelo menos um pouquinho. E aí, eu vinha com muita sombra, ó. E vinha com um pincel de esfumar, ó, muito grande, tá vendo? Pro meu tipo de olho, que é uma pálpebra coberta, tá? Pro meu olho, que é uma pálpebra coberta, é sempre melhor vir com o pincel menor. Então, mas eu já vinha com esse pincel aqui, ó, mega gigante, tá? De esfumar. Então, ó, o que que eu fazia? Eu não fazia um esfumado já com o olho aberto. Eu fazia com ele fechado, tá? Então, ó, eu também não tirava esse excesso de corretivo que ficava. Eu já vinha aplicando a sombra direta, pra vocês verem que eu errava um monte de coisa, né? Então, ó, eu vinha com o meu olho fechado aqui, ó. E aí, eu não tinha essa leveza que eu tinha na mão, sabe? Eu colocava muita força no esfumado. E aí, ó, eu vinha esfumando tudo isso aqui. Tá vendo, ó? E deixava isso aqui bem mais marcado. E uma coisa que eu fazia muito era puxar isso aqui pra cima, assim, e vinha assim, tá vendo? Puxava pra cima e vinha assim. Pronto, apliquei a sombra. Então, eu só aplicava. Eu nem chegava a esfumar mais ele, tá vendo? Pra ficar um pouco mais difuso, eu deixava assim, tá? Então, esse lado eu já fiz. Do outro lado, eu vou fazer da maneira correta, tá? Então, ó, eu venho primeiro retirando todo o excesso do Cloud Adjuster pra não ficar nenhum acúmulo. E aí, como se trata de um smokey eye, eu venho da sombra mais clara pra mais escura, tá? Eu faço um degradê de sombras, tá? E eu venho com um pincel muito menor do que como eu vinha antigamente. Ó, vou pegar esse pincelzinho aqui, ó, que é um pincel de esfumar bem menor do que esse outro que eu usei. Olha a diferença dos dois, ó, tá vendo? Esse aqui tá muito mais coerente pra usar no meu tipo de olho do que esse daqui. Então, ó, e aí eu vou vir com uma sombra. A primeira sombra que eu vou vir é uma sombra mais clara. E a primeira que eu vou usar pra construir esse degradê é esse aqui, que é o marrom terra da Candice Berenice. Tá vendo que ele é um marrom mais quente? Então, primeiro eu vou vir com ele acima do meu côncavo.
E eu tiro bem o excesso do pincel também. Então, dessa vez eu vou fazer com o olho aberto, pra eu ter essa noção de não chegar muito perto da minha sobrancelha, tá? E eu vou fazer um esfumado arredondado, que é um esfumado que fica melhor pro meu tipo de olho, tá? Então, ó, eu vou vir com o olho aberto, vou vir com a minha mão bem na ponta aqui do pincel, ó, deixo essa mão bem leve, tá? Não deixo essa mão muito próxima da cerda, deixo ele mais na ponta do pincel pra deixar mais leve. E aí, eu venho primeiro aplicando em movimentos de vai e vem. Apliquei. E agora eu venho com o pincel limpo sem nada e venho esfumando mais ainda essa sombra. E aí, eu venho em movimento, ó, circular. Pra isso aqui ficar bem esfumado, bem difuso. Pronto, já apliquei a primeira sombra. E aí, nesse olho aqui, eu vou vir com a segunda sombra. Então, eu vou vir com uma sombra um pouquinho mais escura. E aí, eu vou vir com essa daqui, que é a Marronzi. É um mate também da Candice Berenice, tá? Que é um pouco mais escuro que o anterior. Então, eu vou fazendo essa camada. E aí, eu venho com o pincel ainda menor, tá vendo, ó? E venho aplicando ele bem no côncavo, tá? Então, ó, vou vir aqui com o pincel. Bem no côncavo aqui, ó. Um pouco abaixo da primeira cor. Movimento de vai e vem. Com o olho aberto ainda, tá vendo que eu não fechei os olhos, ainda tô indo com o olho aberto. Depois que eu apliquei essa segunda cor, eu volto com o pincel da primeira cor e esfumo entre as cores. E venho com o pincel limpo. Cadê meu pincel limpo? E venho com o pincel limpo, esfumando tudo isso de novo. Tá vendo que aqui vocês percebem um degradê de cores um pouco mais claro, um pouco mais escuro. Tem gente que até faz 3 camadas de cores, tá? No meu caso, eu não vou fazer isso porque eu tenho uma pálpebra coberta, tá? Então, 2 cores aqui no máximo já tá de bom nível, tá? Por isso que maquiagem também não pode ser uma regra igual pra todo mundo, tá? A gente tem que verificar o tipo de olho da cliente, da pessoa, pra ver se dá pra aplicar um pouco uma outro tipo de sombra, que no meu caso não. Tá? No meu caso, se eu for aplicar agora uma sombra mais escura, vai ser direto na minha pálpebra mole. Pronto, construí um degradê de cores aqui, do marrom mais claro pro escuro. E aqui eu já apliquei o escuro direto e mal esfumei, tá? E agora eu vou vir com o preto, tá? Então, eu vou aplicar o pretuco da Candice Berenice, tá? Que é uma sombra preta que eu já cheguei a falar aqui pra vocês, que é uma sombra super mega preta, é uma sombra que eu gosto muito, é uma sombra nacional. Então, eu peguei um pincel de sombra, esse aqui, um pincel de sombra. Então, esse aqui é um pincel um pouquinho maior, tá vendo, ó? E eu vou aplicar essa sombra preta na minha pálpebra móvel, tá? E eu vou aplicar de uma forma sem ficar esfumado. Nessa foto aqui que eu mostrei pra vocês, tá vendo que ele tá bem marcado preto? Dá pra perceber até a nuance do preto marcado entre preto e marrom? Então, é dessa forma que eu também vou fazer desse lado. Então, ó, só que eu pegava um pincel de sombra muito grande, tá vendo, ó? E aí, eu não dosava esse preto, então eu vinha, ó, aplicando. E aí, uma coisa que eu fazia, eu não vinha com essa sombra até perto do côncavo e depois esfumava. Eu vinha com essa sombra preta e subia ela mais. Então, ó. Eu subia essa sombra até em cima, tá vendo? Eu nem abri o olho, eu vinha com essa sombra até em cima, ó. Eu até ultrapassava o côncavo. Outra coisa que eu também fazia era aplicar a sombra preta no olho e dar essa puxadinha aqui na lateral também, tá vendo? Ó, eu dava essa puxadinha aqui. E nem esfumava essas duas cores aqui, entre as cores. Então, eu puxava aqui, ó. E aí, outra coisa que eu também fazia era aplicar um pontinho de luz nesse canto interno aqui, tá? Então, eu vou aplicar uma sombra bem parecida também com o que tá o da foto, tá? Que é uma sombra mais prata. Eu vou usar essa cor aqui, ó. Tá vendo que é uma sombra bem prateada, tá vendo? E aí, eu vou aplicar nesse canto interno aqui, como igual da foto, tá? E pronto, gente. Este meu olho já está pronto. Tá vendo, ó? Tá usado só duas cores, eu subia muito mais o preto, usava um prata aqui internamente e dava essa recortadinha, tá? Agora vamos ver a diferença do outro olho. Então, ó, eu vou usar a mesma sombra preta, eu vou fazer
Da mesma forma, eu vou pegar a sombra preta, só que dessa vez eu não vou vir com um pincel muito grande de sombra, eu vou vir com um pincel bem menorzinho. Eu vou vir com esse pincel de sombra aqui, ó, que é bem menor. Olha a diferença de um pro outro, tá vendo, ó? Então, eu vim, ó, com um pincel bem menor. Vou pegar essa sombra preta, tirar o excesso e vou vir aplicando, dando pequenas batidinhas pra aderir bem essa pele. E eu aplico, gente, não chego perto do côncavo, tá? Eu deixo mais abaixo. Agora, o que eu faço? Eu pego o mesmo pincel, limpo bem, tiro todo o excesso, limpo num papel, numa toalhinha, tiro bem esse excesso. E aí, eu venho fazendo isso aqui pra baixo, ó. Tá vendo, ó? Por quê? Porque eu não quero que fique essa marcação perto do meu côncavo, eu quero que isso fique mais difuso. Então, ó, eu venho fazendo esse movimento pra baixo aqui, ó. Já limpei o pincel, ainda fica um pouquinho de cor. Então, esse pouquinho de cor, ó, eu vou fazendo esse movimento pra baixo, pra já esfumando entre essa sombra que eu apliquei aqui no côncavo. Então, ó. Pronto, aplicada a sombra preta. E agora, eu volto com a segunda cor de sombra marrom que eu usei, que é uma cor um pouquinho mais escura que eu usei no côncavo. Tá vendo, ó? E vou mesclar o preto com a segunda cor. Pra isso aqui ficar difuso e não ficar marcado. Agora, eu vou fazer as minhas sobrancelhas. Desse lado, eu vou fazer uma sobrancelha bem mais marcada, que é o que eu já fazia antigamente. E nessa daqui, eu vou deixar menos marcada e vou cobrir somente as regiões onde eu acho que tem imperfeição, tá? E nessa época também eu tinha sobrancelha muito mais fina, tá? Hoje eu tenho a sobrancelha bem mais grossa. Então, eu vou pegar a minha sombra, que eu uso só em mim, que é a MA01 da Vult, que é um marrom bem acinzentado. E vou fazer desse lado mais marcado e do outro menos. Então, ó, eu tinha essa mania, eu nem chegava a pentear ele pra cima, assim, né? Então, eu tinha mania de marcar ele do meio pra cá e marcava bem forte mesmo. Fazer esse desenho aqui, ó. Deixava ele bem marcado. E aí, depois, eu pintava toda a sobrancelha, independente se tinha falha ou não, eu pintava ela toda, tá? Olha como a sobrancelha tá super mega marcada, gente, tá muito marcado. E nessa época também, eu não usava essa sobrancelha pra cima, né, como tá na moda hoje, que eu gosto muito, né, eu penteava ela mais de ladinho, assim, tá vendo? Então, eu deixava ela um pouco mais comportada, tá? Mas eu deixava bem marcado. Desse lado, eu vou fazer da forma mais natural. E aí, como que eu vou fazer? Eu já expliquei um vídeo aqui pra vocês de como que eu faço as minhas sobrancelhas, como é que eu acerto, tá? E aí, eu uso a sombra somente, eu uso um pouco mais de sombra onde tem mais imperfeição, tá? Então, eu uso um pouco mais de cor onde tem mais imperfeição e um pouco menos onde não tem. E aí, eu faço esse movimento aqui, ó, como se fosse pelo por pelo. Olha a diferença de um lado pro outro. Olha como esse aqui tem muito mais naturalidade e esse aqui tá bem artificial, tá vendo? Bom, agora vem a parte do corretivo, tá? Primeiro eu vou aplicar um corretivo parecido com o tom da minha pele, que é uma coisa que eu também isso eu já fazia, tá? Antigamente. Então, eu vou aplicar duas cores iguais do mesmo lado, vou aplicar o Fit Me. Vou vir com o pincel, ó, de esfumar mesmo. Vou aplicar, ó. Só que aqui, o que eu fazia? Eu descia todo esse corretivo. Eu tinha essa mania de fazer aquele triângulo, sabe? E aplicava com um pouco mais de excesso. Do outro lado, eu também vou aplicar. Só que aí, eu só vou aplicar na região onde eu vejo que tem necessidade de aplicar corretivo. Eu não aplico nessa região toda. Então, eu vou aplicar, ó, só aqui, ó. E venho também com a esponja pra tirar qualquer excesso que ficou. Coisa que eu também não fazia do outro lado, tá?
Aplicados os corretivos, agora eu vim com os corretivos claros, tá? Eu tinha a mania de aplicar um corretivo claro demais. Então, desse lado eu vou aplicar um corretivo bem claro. Eu vou usar essa base aqui, que é uma base chique da Catherine Hill, que ele também tem corretivo na formulação. Então, ó, eu vou vir com um pincel, ó, de esfumar e fazia a mesma coisa do triângulo. Não tirava o excesso de base que ficava do outro. E, ó, eu vinha aplicando, ó, tudo aqui, ó. Eu vinha fazendo isso aqui. Jesus, tá até estourado na câmera. Socorro, Senhor. Ó como tá claro aqui nessa região, tá? E do outro lado, eu vou aplicar um tom abaixo, tá? E vou aplicar, não vou fazer esse triângulo como eu fazia, eu vou aplicar só nessa região onde é mais fundinha. Inclusive, no vídeo de como aplicar corretivo, eu expliquei tudo isso, do porquê eu aplico corretivo um pouco mais claro e só um tom abaixo da minha cor de corretivo, tá? Lá eu explico tudo isso. Então, aqui eu vou usar esse corretivo aqui, ó, da T-Balm, tá? Ele é só um tomzinho abaixo do outro que eu apliquei, não é muito, é só um tom abaixo. E aí, pra não misturar com outro corretivo, esse claro aqui que eu apliquei, eu vou pegar um outro pincel de esfumar, ó. Pra não misturar as duas cores. E aí, gente, eu vou aplicar só onde eu vejo que tem profundidade na minha pele. E aqui onde a região que eu vejo é só aqui, tá? Então, ó, vou aplicar só aqui, nessa região aqui, ó, que é um pouco mais aprofundado. Vou vir com a minha esponjinha e tirar qualquer excesso que ficou. E pronto. Vocês conseguem já notar a diferença de um lado pro outro, ó? Eu só iluminei só nesse cantinho interno e aqui eu fiz a... Desculpa a palavra, mas eu falo o maldito triângulo, tá? É assim que eu chamo. E outra região também que eu gosto de deixar um pouquinho mais claro, que eu expliquei também, é aqui, ó, no meu bigode chinês. Lá eu também expliquei do porquê que eu aplico aqui, tá? Agora, gente, eu vou fazer a parte inferior dos olhos, tá? Nesse vídeo, nessa foto que tá aí, se eu não me engano, eu já deixava essa parte aqui mais úmida pra poder aderir um pouco mais a sombra na parte inferior, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vim com um lápis preto, tá vendo, ó? Eu vou aplicar aqui na minha linha d'água. E vou aplicar aqui abaixo. E aí, o que eu fazia? Eu vinha com a sombra preta por cima pra poder aderir essa sombra, só que eu não esfumava. Eu só aplicava a sombra e pronto. Eu não esfumava essa sombra. Então, eu vim, ó, com um pincel pequenininho. Eu vim com esse aqui, ó, que é um pouco arredondado. Vou vir aderindo esse lápis sem esfumar. Então, ó, só vou aderir aqui. Depois de aplicado, eu vim aplicando agora o pó translúcido e fazia a técnica baking, tá? Que é aquele acúmulo de pó. Então, ó, eu vinha, tá vendo, ó? Com a esponja úmida, tá vendo? Nem tirava o excesso e vinha aplicando. Socorro. E aí, eu vou aplicar. E aí, eu vinha com o pincel e tirava depois o excesso. E, além de aplicar esse pó translúcido bem nessa parte aqui, bastante pó, eu também vinha com o restante, aplicando em todo o rosto. Então, eu deixava essa pele bem mais mate. E agora, desse lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou aplicar, ó, o lápis preto, mas eu venho com esse lápis, ó, até o canto interno dos olhos. E também aplico pra fora um pouquinho. Aplicado o lápis, eu venho com pincel, ó, de precisão. Já venho esfumando esse lápis, coisa que eu não fazia do outro lado. Então, ó,
Aí, esse lápis, eu venho com ele até o final dos olhos, tá vendo? Eu chego com o lápis até aqui e com o pincel sujo eu venho até o final. Então, ó, eu vou esfumando esse lápis. Eu faço essa junção aqui, ó, do canto interno, do canto externo superior com o inferior. E agora, pra aderir esse lápis, eu venho já com o pincel de esfumar pequenininho e vou esfumando por cima desse lápis, só que eu já venho esfumando. E depois de aplicar essa sombra preta por baixo, eu venho com a segunda cor de marrom que eu usei no côncavo e esfumo por baixo dessa cor. O acabamento fica muito mais bonito. Porque você tá usando referência de cima pra... Porque você tá usando a referência do esfumado de cima com o de baixo. E agora eu venho aplicando o pó. Nesse caso, eu gosto de aplicar hoje o pó com o pincel, tá? Venho aplicando com o pincel esse pó. O pincel, você também controla a quantidade de pó que você coloca, tá? Diferente da esponja. Bom, além de aplicar aqui abaixo dos olhos, eu também aplico nas regiões onde eu sinto que tem essa coisa do suor, tá? Então, eu não aplico em todo o rosto. Hoje eu gosto muito de não aplicar pó em todo o meu rosto, só aplico em certas ocasiões, como eu expliquei lá no vídeo de manter uma maior durabilidade no rosto, tá? Então, hoje, eu vou aplicar somente o pó nas regiões onde eu tenho essa questão do suor, onde parece que tá suada a pele, tá? Aplico na região do nariz. Um pouquinho aqui, ó, no queixo. E um pouquinho aqui, ó, no centro da testa. Bom, outra coisa que eu fazia muito também era contorno, tá? Eu fazia contorno nessa região aqui do queixo, na região aqui da bochecha, no nariz e na testa, tá? Eu tinha essa mania de fazer contorno nessas regiões porque eram regiões que me incomodavam, hoje não incomoda mais, tá? Então, a única parte que às vezes eu faço o contorno é nessa região aqui da bochecha, mas só pra trazer um sombreamento do rosto, tá? Não pra deixar esse contorno marcado, tá? Então, ó, eu contornava toda a minha testa. E às vezes deixava isso até marcado, tá? Eu nem chegava a esfumar isso direito. Contornava essa questão do queixo, que meu queixo é um pouco mais pontudo. Eu também fazia o contorno, só que eu fazia a questão do peixinho. Então, eu fazia o peixinho assim. E fazia o contorno muito abaixo do osso zigomático. Então, eu tinha essa mania de fazer isso aqui, ó. E vinha muito em direção à boca. Então, ó, eu fazia o peixinho. E também fazia no meu nariz. Então, eu vou pegar aqui, ó, fazer assim no nariz. E fazia mesmo pra afinar, tá? Só que eu fazia de muito mal feito, mas eu fazia. Então, ó. Então, eu fazia tanto na parte de cima aqui, como do lado. Então, eu também esfumava nessa região da lateral aqui, ó. Desse lado do rosto, eu não vou fazer contorno. A única coisa que eu vou fazer é trazer um sombreamento do meu rosto. E aí, ó, eu venho isso aqui um pouquinho em cima. Não vem muito próximo da boca, eu só venho aqui, ó, nessa região. E venho com o pincel sujo de pó e tiro todo o excesso, esfumando isso em movimento circular, pra isso não ficar marcado. Bom, agora eu vou usar o iluminador, tá? Então, eu vou aplicar um iluminador aqui, vou aplicar esse Soft and Jeito aqui da MAC, tá? Que é essa cor aqui, ó, mais perolada. E aí, eu deixava também esse iluminador um pouco mais marcado, não deixava tão difuso. E aí, eu tinha essa mania de fazer isso aqui, ó, deixar isso bem marcado, tá vendo, ó? E não tirava o excesso. E não deixava essas cores entrelaçadas entre elas, entre o contorno, o blush e o iluminador. Eu deixava bem separado. Agora, do outro lado, eu vou esfumar. Então, eu venho, ó, com o pincel, tiro todo o excesso, também tiro um pouco do excesso na minha mão
E aí, ó, eu venho fazendo esse movimento circular aqui, ó. Mesclando com o meu contorno, pra isso aqui não ficar isso separado. E além disso, eu também tiro o excesso com pincel sujo de pó. Agora vem o blush. Eu vou usar um blush bem parecido com o da foto. Eu vou usar esse aqui, ó, que é da Candice Berenice. E aí, ó, eu aplicava, ó, fazia o sorrisinho, né? E aplicava só aqui, ó. Eu não distribuía pra lá esse blush, eu aplicava só aqui. E aí, ficava bem separado as três cores. Agora, eu vou fazer do outro lado, que é a forma mais correta. Então, ó, tiro o excesso aqui na minha mão, do pincel. E aí, ó, eu não faço sorrisinho, tá? Eu aplico, ó, entre a metade da íris do meu olho com a altura do meu nariz, tá? Eu aprendi essa técnica com a Bárbara. Então, eu tô reaplicando aqui. E, além de aplicar aqui, eu também faço essa mescla do restante que tá no pincel pro lado, pra isso tudo ficar mesclado. E também venho com o pincel sujo de pó e tiro qualquer excesso. Agora vem a hora do batom. Bom, nessa foto aí, vocês podem perceber que o meu batom no lábio superior, ele tá muito abaixo do meu contorno natural. Então, ele tá bem feio nessa foto. Então, desse lado, eu não fazia esse contorno todo certinho, eu fazia bem mal feito, tá? Então, ó, desse lado eu vou fazer parecido com esse da foto, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou fazer parecido. Então, aqui, ó, eu fazia esse recorte assim, ó. Eu fazia assim. E assim, ó, deixava bem recortado, tá vendo, ó? E aí, ó, eu fazia esse desenho bem acima do meu desenho natural do lábio. E agora, desse lado, eu vou fazer o certo. Então, ó. Esse lado do nosso lábio, aqui em cima, ele não é tão pontudo igual a fazer desse lado, ele é mais arredondado. Apliquei Curvex em máscara de cílios, isso eu não mudei, isso eu sempre fiz, tá? Então, eu já apliquei o Curvex em máscara de cílios. Nessa época, eu também não era muito adepta a utilizar cílios postiços, tá? Então, eu também tô fazendo da mesma forma nessa maquiagem, não tô usando cílios postiços, tá bom? E aqui, vocês podem ver a diferença já de um lado pro outro. Aqui, como vocês viram, olha a diferença já, aqui tem muito pó, corretivo muito claro, a base, o tom, o subtom da base estava totalmente errado pro meu tom de pele. Contorno muito marcado, o olho também muito marcado, tá vendo? Que eu não conseguia aderir. Sobrancelha muito marcada, tá vendo? E olha a diferença desse lado, colocando somente pó nas regiões onde tem necessidade. O olho Smoke Eye muito mais sutil, muito mais bonito. Não coloquei sombra muito clara no canto interno, porque pela forma como eu coloquei um corretivo mais claro já deu essa luminosidade. A aplicação do batom, gente, olha a diferença de um lado pro outro. Vocês podem notar, tá vendo? Aqui tá tudo muito mais uniforme, tudo muito mais esfumado. Desse lado não, tá muito mais marcado, tá? Então, aqui eu mostro a diferença pra vocês de como eu fazia a minha automaquiagem quando era mais um hobby e quando eu fiz o meu curso profissional, tá? O primeiro curso profissional que eu fiz foi na Escola Madre, que foi em setembro de 2017. E depois eu fiz o Senac no comecinho de 2018. Eu emendei um curso no outro. Então, uma das escolas que me ensinou muito sobre a questão do esfumado foi a Escola Madre. Tanto que quando eu fui pro Senac, eu era uma das alunas que esfumava muito, né?
Então, a maquiagem, como qualquer outra profissão que é muito manual, requer muita prática, a gente não aprende um dia para o outro, tudo é aos poucos, isso vai em questão de estudo, em questão de muita prática, e também você vai aprender nessa questão muito da técnica, tá? Então, esse é o vídeo de hoje, eu vim mostrar pra vocês a diferença de um lado pro outro. Quando o Caio me propôs esse tipo de conteúdo, eu achei bem legal da parte dele ter proposto esse tipo de conteúdo, é um conteúdo que eu nunca tinha pensado, e hoje trouxe aqui pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei, que vocês também podem aplicar na automaquiagem de vocês, tá? Então, se você gostou, não deixa de curtir, não deixa de comentar. Se você gosta dos conteúdos que eu faço aqui no YouTube, não deixa de se inscrever no canal e ativar as notificações. E também, se você quiser me seguir lá no Instagram, lá eu também faço conteúdos para o IGTV. Lá eu tenho 2 canais, um voltado para conteúdos e outro voltado para portfólio, onde eu mostro todos os serviços que eu faço hoje, tá? Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!